Shalom, pessoal. Shalom, tudo bem? Shalom, tudo bom? Hoje é uma data muito importante no calendário bíblico e também, especialmente o povo de Israel, o povo judeu, o mundo todo, eles começam um jejum. Lá já começou, né? Começa às 6 da tarde, a hora que começa o novo dia. É chamado dia 9 de Ave. Então essa data é muito conhecida, importante, muito divulgada. E, na verdade, faz 21 dias que todo o povo judeu está jejuando. E até chegar hoje, dia 9 de Ave. Especialmente esse mês chamado mês de Ave, que é o 5º mês do calendário bíblico, eles diminuem todo tipo de comemoração, até corte de cabelo, festa, casamento, nada acontece nesse tempo, porque é um tempo de lamentação, tempo de oração, jejum e dar de sedacá, porque houve um decreto de Deus no livro de Êxodo, capítulo 32, né? Quando o povo de Israel, eles cometeram pecados absurdos diante de Deus, e Deus deu uma sentença nesse dia. Deus, na verdade, deu uma sentença de morte para todo o povo de Israel, porque eles cometeram pecados absurdos. Um deles foi a construção do bezerro de ouro, que já foi assim uma coisa que irritou muito a Deus. E depois, quando os 12 espias, os 12 príncipes, foram espionar a terra, e daí eles voltaram trazendo má notícia, murmuração, e eles blasfemaram o nome de Deus, eles difamaram a Deus, eles desacreditaram e fizeram o povo chorar. Então, somente 10 homens, falando negativo, falando lachon hará, e conseguiram contaminar 600 mil homens, fora as mulheres, fora as crianças. Então, todos choraram nesse dia, porque devido à fofoca, à murmuração dos 10 príncipes, né? Então Deus disse: vocês não tinham motivo para chorar. Eu dei para vocês a terra prometida e vocês murmuraram. Então, por causa dessa murmuração, vocês hoje terão motivo para chorar. Então esse dia 9 tornou-se um dia de choro, de lamento. Então todos os anos o povo judeu chora por algum motivo. Observe algumas das coisas terríveis que aconteceram nessa data. O primeiro templo foi destruído exatamente dia 9 de Ave. Então o povo de Israel chora até hoje a destruição do primeiro templo. Depois reconstruíram o templo de novo. Então o segundo templo também foi destruído no dia 9 de Ave. Eles choraram de novo. Depois da Segunda Guerra também eles começam a matança dos judeus dia 9 de Ave. Na Europa, noite de São Bartolomeu, milhares de judeus morreram também nesta data. Então todos os anos nessa data eles oram. Opa, caiu o lenço? 9 de Ave. Então eles choram e pedem a Deus que poupe o povo. E baseado na oração de Moisés. Foi Moisés que orou e suplicou a Deus que não matasse o povo. Deus disse: sai da frente, Moisés, eu vou acabar com esse povo aí. E vou fazer de você uma nova nação. Então Deus queria acabar com aquele povo devido à sua murmuração. E Moisés colocou na frente como intercessor. E disse: não, Senhor, não faça isso e tal, pela tua misericórdia. E Moisés usou ali os 13 atributos da misericórdia. E aí então Deus adiou a sentença e parcelou. Todo ano, daí Deus disse: tudo bem, Moisés, não vou acabar com eles agora, mas eles vão ficar no deserto 40 anos. E todo ano, dia 9, vai morrer um pouco. Todo ano, dia 9, vai morrer mais um tanto. Então, até os dias de hoje ainda está sendo feita a cobrança, né, dessa sentença que dura até os dias de hoje. Então, por isso, os judeus hoje oram, baseado em Moisés, e choram. E eles fazem 3 coisas para mudar o decreto.
Então imagina quantos milhares de judeus estão esperando hoje. Será que é eu que vou morrer hoje, né? Será que vem para mim? Então, para mudar esse decreto, eles oram, jejuam e dão de tzedakah. Então, 3 coisas que mudam o decreto. Então é isso que está acontecendo hoje na terra de Israel e judeus espalhados pelo mundo todo. Ok? Tem alguma questão? Shalom, tem o pessoal perguntando e quem quiser mandar alguma pergunta pode mandar aqui que a gente vai respondendo. Mas a principal pergunta é, né, o que a gente faz? Que tipo de jejum? Hoje quando o sol se pôr já começa o 9 de Av, né? Esse dia os judeus ficam o dia todo em 9 de Av em jejum, oração, tzedakah, mas passo a passo, o que a gente tem que fazer? Tipo, que tipo de jejum é? A pessoa pergunta muito que tipo de jejum, pode comer, pode beber, como é que funciona? Até 24 horas de jejum. Em primeiro lugar, existe uma polêmica que divide o povo de Israel e o povo cristão. O cristão diz que nada disso é para ele. O judeu também diz que nada disso é para nós. Então, cada um tem que ter a sua interpretação. Se você vai passar sem dar a mínima importância para isso, ou se você vai querer orar, jejuar, consagrar. Então eu vou falar de mim. Não estou obrigando ninguém a fazer o que eu faço. Nem dizendo que é uma lei, nem dizendo que é obrigado. E também não quero saber da opinião nem de judeu, nem de sábio, nem de troianos. Eu vou fazer o que eu vou orar, jejuar e também ofertar, dar de tzedakah. Isso que é o que eu vou fazer. Agora, os judeus eles fazem um jejum sem nada, sem água, sem comida, 24 horas. E não tomam banho, lavam só a ponta dos dedos. E por quê? Porque eles se sentem os mais atingidos, ok? Então nós, ou tem alguns líderes que têm mais entendimento, eles vão orar e jejuar de acordo com o que sentir e orando, intercedendo pelo povo judeu, simplesmente por compaixão e até porque é solidariedade, mas alguns entendem que isso também é para nós, entendeu? Então isso depende de interpretação, porque é um assunto bem, vamos dizer, novo, né? Tem gente que não conhece nem o beabá da Bíblia, então tem essa dificuldade de entender. Então cada um fica livre, né, filha? Para fazer o que sentir fazer, entendeu? Sim, e o que tu acha, por exemplo, no teu ponto de vista, o que tu acha? Por que a gente, mesmo que é uma lei para os judeus, para nós não é uma lei, mas ali como a gente falou, que assim como a gente quer todas as bênçãos, né, e daí a gente usa aquele versículo que somos enxertados na oliveira e tal, e que todas as bênçãos dos judeus são para nós também. Vamos para Israel e a bênção, a palavra diz, aquele que não subirá a Jerusalém. Todas as coisas boas a gente principalmente brasileiro. Quer receber, mas daí essas coisas não... Tem bênção, eu tô dentro. Se tem alguma obrigação, alguma coisa, eu tô fora. Isso aí é só pro judeu. Então, infelizmente, a gente vê direto isso aí, as pessoas perguntando, por que eu vou ofertar? Eu não vou ofertar. Por que jejuar? Não, Jesus já morreu por mim, eu já dei o sangue dele por mim, eu não preciso fazer mais nada. Não é isso que as pessoas falam? Isso. Salvação de graça. Então todo mundo se baseia que Jesus deu a vida por ele, que ele pode hoje, vamos falar, andar com um carro 180 por hora, se atravessar no vermelho, não vai acontecer nada, tá? Porque Jesus morreu por ele. A pessoa se baseia que houve um sacrifício, que Jesus deu mesmo, deu a vida por mim, por você, por nós, e para nos salvar. Mas a gente ainda tem uma prolongada caminhada na terra, que depende de coisas que eu faço, que eu vou ter retorno. Se eu plantar, vou colher. Se eu acordar cedo, vou prosperar. Se eu dormir muito, vou empobrecer. Então, cada um, é importante que você entenda que tem a lei da ação e reação. Então, eu penso assim, quando aconteceu o pecado do bezerro de ouro, Moisés subiu o monte 40 dias e ele desceu. E o povo tinha fabricado um bezerro de ouro. Pergunta,
quem fabricou aquele bezerro de ouro? Alguém pode me responder? Quem fabricou? Alguém pode dizer, não, foram os judeus. Foi Arão lá que mandou trazer. Sabe quantas pessoas tinham junto com os judeus naquela época? Tinha 70 nações. Todas as nações gentílicas, inclusive o Brasil, saíram daqueles 70 nações que estavam com Moisés. Então todas as nações fabricaram o bezerro de ouro, junto com eles. E todas as nações receberam a sentença. Então quando um judeu vem falar para mim que aquilo foi só para judeu, que Deus falou só com os judeus, que deu a Torá só para os judeus, digo sim. Por que então Moisés transmitiu a Torá em 70 línguas? Sabia disso? Moisés quando a gente fala que a nossa pregação às vezes demora muito aqui, às vezes eu prego um pouquinho demais, às vezes 8 horas, 12 horas, conforme o dia. Ontem eu fiquei desde as 6 até 8, 9, então dá 10, então dá 6, 12, mais 3, umas 16 horas ativo. Sabe quanto tempo Moisés pregou e falou? Mais de 30 dias. Ele leu tudo, de novo a lei. Moisés transmitiu toda a Bíblia em 70 idiomas. Então quem ouviu a transmissão da Torá? 70 nações. O que significa 70 nações na Bíblia? Significam todas as nações da terra. Isso quer dizer que todas as nações estavam presentes no bezerro de ouro. Então quando veio a sentença de Deus para matar todo esse povo, entra todos, inclusive nós. Fala do coronavírus, do desemprego. Tem pessoas que quando falam qualquer coisa que a gente fala assim, que existe hoje como é que diz, os dois polos, né? O judeu se sente só ele que é o dono da Torá, da palavra, da verdade. Eu sou o cara, né? O evangélico diz, eu sou o cara. Só eu sou salvo, só eu tenho tudo, eu não preciso de nada, Jesus fez tudo, né? Cada qual assim. Agora pergunta, o coronavírus veio só para brasileiro? Só para judeu? Gente, pegou tudo na rapa. Como é que diz? Geral. Passou a régua. O que quer dizer isso? Não tem, Deus não faz acepção de pessoas lá em Atos 10. Se Deus não faz acepção de pessoas para salvar, que Deus quer salvar todos, Deus não faz acepção de pessoa quando vem um juízo. Então, pois é, agora há pouco eu falei para a Gabi, quando uma pessoa falou para a Gabi, pai, mas eu sou crente, eu estou debaixo do sangue de Jesus, não preciso de oração, não preciso de jejum, não preciso da oferta, eu sou o cara. Sabe quando eu era novo na fé? Eu li na Bíblia que aquele que está no Espírito, né, ele não está debaixo da lei. A lei dos homens não é a lei de Deus. A lei dos homens não é a lei de Deus. Estou no Espírito, eu não estou debaixo dessa lei, dessa sentença, Peguei meu Corcel 1 naquela época, tinha 2 soldados da Brigada Militar, eu passei assim, vou passar 120 para os caras. Desafiando. A lei é 80, não, vou desafiar. Vou ver se a Bíblia está certa. Quero dizer para vocês que tudo que eu leio na Bíblia, tudo que eu aprendi, eu coloquei à prova, por isso é a verdade. Então, meus primeiros passos, eu fiz essa bobagem. Soldados vieram, me encurralaram, eu quis brincar com eles, deram um pontapé na porta, cala a boca, fica quieto, tá preso, tá? Eu, sim, senhora, sou obrigado pelo ensinamento. O que é isso? Não, eu li na Bíblia que eu não precisava obedecer a lei dos homens, agora eu já estou entendendo que isso aí eu tenho que entender melhor isso aí. Assim também, quando veio a praga, o coronavírus, atingiu todos da terra. Sodoma, pois é, Sodoma e Gomorra. Então eu vou explicar isso. Quando vem um juízo de Deus, uma sentença de Deus, ela pega todo mundo. Entenderam? Então quando veio o dilúvio, pegou todos. Quando veio a sentença contra Sodoma e Gomorra, pegou todos.
Agora, o que Deus faz quando ele quer salvar alguém? Ele dá a válvula de escape. Então, no tempo do dilúvio, Deus deu a Noé. Noé, é assim que você vai fazer. Faz uma arca, vai você e sua família. Você sabia que naquela arca tinha um dos gigantes que se agarrou na arca e perpetuou e continuou a geração dos gigantes? Quando Moisés entrou na terra prometida tinha gigantes. De onde vieram esses gigantes? Fugiram agarrados na arca de Noé. Tá? Então, Deus deu a válvula de escape para Noé. Um ímpio lá pegou também. Ok? Então, quando Deus quer salvar alguém, ele dá a válvula de escape. Tá? Então, quando aconteceu lá com a Sodoma e Gomorra, em Sodoma estava o Ló e a sua família. O que Deus fez? Através da oração de Abraão, que intercedeu por seu sobrinho Ló, Deus manda os anjos lá. E os anjos chegam para Ló e dizem: Ló, quer ser salvo? Vai ser tudo destruído. Vem comigo. Então, olha bem. Deus dá a válvula de escape. Deus mostra a saída. Deus mostra como ele ser salvo daquela situação. Pergunta que eu vou fazer. O que Deus predestinou para Ló e para a sua família? Salvação. Agora eu pergunto. E se o Ló não quisesse ir com os anjos? E se Ló não ouvisse os anjos? Morria todo mundo. Tanto é que a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Isso quer dizer que quando vem uma sentença, você tem o bebê. Deixa que eu te sirvo, Gabi está num retiro aqui que está uma glória aqui, eu não quero sair daqui mais. Então vamos entender isso quando Ló ouve os anjos, eles saem e são salvos. Então ele não podia ficar ali, por quê? Quando vem o juízo para uma nação, atinge todo mundo. Mas existe a válvula de escape, quer dizer, Deus dá uma saída, Deus dá uma proteção, ok? Então vamos lá. Então, o que ele precisou fazer? Obedecer. Sabe que diz que o áudio está baixo? Você vai dizendo que está baixo. Chega mais perto? Chega mais perto. Eu pensei que estava falando alto. Então, quando vem uma sentença, quando vem um decreto de Deus para todo aquele povo, Deus sempre dá uma saída. Quando houve no bezerro de ouro, que aconteceu quando Moisés desceu dos 40 dias, eles fabricaram o bezerro de ouro, Deus mandou separar. Moisés, chama para o teu lado aqueles que estão contigo. E aqueles que estão contra ti para o outro lado. Ora, contra Moisés tinha príncipes, tinha gente importante. Mas eles foram mortos. Então, eu prefiro hoje me precaver do que ficar, como diz, esperando. Se o anjo chega aqui e fala, olha, tem uma sentença no ar para o dia 9. É um dia difícil. O que eu vou fazer? Eu vou sair por aí. Se alguém fala assim, está cheio de coronavírus naquele lugar, lá vai lá e entra e deita e rola. Não, vai você. Não, vou me precaver. É lógico que eu confio no poder de Deus. Eu não tenho medo de coronavírus. Eu até procurei no início aparecesse alguém aqui para a gente orar, para botar mão, para ver acontecer, tá? E a maioria das pessoas que pegam nem sabe que pegaram. Quer dizer, Deus realmente tem dado graça e protegido os seus filhos, mas nós não podemos vacilar. Então, nesse caso de 9 de Ave, é um dia que acontece coisas ruins, e se o Brasil não estiver envolvido nessas nações, glória a Deus. Mas eu vou orar assim mesmo, passar um dia de oração e jejum. Se não é por mim, eu vou orar pelo povo de Israel, orar pelo povo judeu e também por nós. Também vou ofertar. Vai ser um dia de que nós vamos dar ofertas. Graças a Deus chegou 1000 cobertores. Nós vamos abençoar líderes, pastores. Mas isso já é algo que a gente faz sempre. Isso para mim não é uma coisa assim
Por que é 9 de ave? Hã? Não é porque é 9 de ave. Não é porque é 9 de ave, 9 de abril, primeiro, não, todo dia para mim é dia de oração. E se eu sei que tem um povo sofrendo hoje, amanhã, por que não vou orar por eles? Vou. E se nós estivermos juntos nesse decreto, então eu sei que Deus, pela sua misericórdia, vai nos abençoar e nos livrar. Eu e a minha esposa, a minha família, temos já isso para nós é um modo de vida. Por exemplo, sempre que a gente tem uma guerra, uma batalha de oração, que é a coisa pesada, a gente não pede para os filhos não viajar. Inclusive a Gabi, né, Gabi? Um dia antes de decretar, de fechar as fronteiras, a gente disse, filha, fala bem, é legal, é tuas férias, tu tem o direito, se tu quiser pode ir. Mas eu tô com algo que eu fosse você não ir agora. E a minha esposa também, eu também. Então assim, eu vou optar por obedecer os pais. Não foi. Então é isso, eu sou pobre. Depois fechou as fronteiras, né? Consegui Um voltar. dia depois? Dias, foi, acho que... Lembra quantos dias foi? Então, Mas já tá lá, tá até lá. hoje. Deus está bem bronzeadinho, hein, filho? Eu estaria já bem bronzeadinho. Né? Então esse exemplo da Gabi é um exemplo que eu estou falando. A pastora Mara também sentiu isso, eu vou fazer. Por quê? Irmãos, porque se há decretos contra nós que veio pelos pecados dos pais, se há, eu estou dizendo que há, mas se há, hoje é um dia de mudar decretos. Vamos falar de decretos? A gente não sabe quem está decretado para quem morrer amanhã com coronavírus. Não sabe. Mas se há algum decreto para a tua família, um bom dia de orar é hoje, de hoje para amanhã. Porque o mundo todo estará orando. Deus estará ouvindo. Ok? Outra coisa. E por mais crente que possamos ser, ou que você é, a doença, o vírus pega, não faz diferença entre um e outro. Mas a diferença é na cura. A diferença é na forma como você passa. Se você que é crente ficar doente hoje, tenho certeza que Deus vai te dar força e você vai vencer isso. E se morrer, vai para o céu. Ok? Tudo bem. Mas isso mostra que todos crentes, não crentes, estão debaixo de uma sentença no mundo todo. O que tem de crente perdendo emprego, fechando empresa, fechando igreja, todo mundo. Então eu pergunto para você, você não acha que nós precisamos levar a sério as coisas que estão escritas na palavra e que o povo de Israel tem mais conhecimento, mais sabedoria do que nós, se eles estão temendo e se preocupando e se protegendo nesse dia, por que nós não? Eu estou dentro. E eu estou aí junto. E eu creio que aqueles que são nossas ovelhas, que ouvem nossa voz, também estarão juntos. Amém? E se alguém falar assim, não, isso aí não é para nós, isso aqui, ofertar não é para nós. Isso é velha aliança. Velha aliança. Fique com a sua, sem problema. Eu não vou discutir com você. Espero que você também não venha me condenar por querer fazer isso. Mas tem que ofertar. Eu vou ofertar. Mas eu oferto todo dia. Para mim não tem problema nenhum de ofertar. Dar de tzedakah. Entre ficar discutindo se é para mim, se é para o judeu. Entre ficar discutindo o que é o certo ou não, a gente faz. Tu disse, vou fazer o que eu faço de costume, orar, jejuar, ofertar. Não é sacrifício, não precisa discutir para não fazer isso, no caso, né? 24 horas de oração. E tem uma moça que perguntou aqui, que vai fazer o jejum e perguntou que tipo de oferta que é, se é só de tzedakah ou se quiser dar uma oferta para quebrar decretos, né? Por exemplo, tem pessoas que estão aqui comentando que estão com medo, que o vírus trouxe muito medo, estão abalados, tipo, com medo, né, do vírus. Tem hoje um rapaz que procurou que a família inteira vai fazer o teste hoje e estão provavelmente com vírus. Então, estão com medo, né? Estão preocupados, estão temerosos. O que pode fazer? Tem como fazer uma oferta para mudar esse decreto? Por exemplo, houve um decreto, digamos, talvez de morte, pegou o vírus e pode ser um decreto de morte, né?
E se tem alguma oferta para fazer isso? Resgate. É, um resgate. Isso chama-se oferta de resgate. Então, esta é uma boa ideia da pessoa dar uma oferta para mudar decretos. Então, se há um decreto de morte para aquela pessoa, esse é um bom dia de nós orarmos e ofertarmos por isso, ok? Outra coisa, decretos de falência. Quantas empresas, milhares de empresas estão falindo e algumas estão prosperando. Pergunta, será que Deus faz acepção de empresas? As empresas aéreas, a maioria está falindo, quebrando, né? Quem poderia imaginar, há 6 meses atrás, que alguma empresa aérea poderia passar por falência num tempo desse? Quantos, né? Então, a oferta é a única... oferta, jejum, oração. 3 coisas que quebram decretos. Então, o decreto mau, o decreto ruim, é o decreto de morte, que vem de geração em geração. O decreto de doença, tá? Tem famílias que vêm doença de geração em geração. Você já teve uma doença que seu pai teve, que sua mãe teve, seu avô teve, bisavô teve, né? Isso são decretos. Outro tipo de decretos que vem contra nós, feitiçaria, macumbaria. Muitas vezes vem uma macumba, atinge teu físico, atinge teu casamento, atinge as finanças, atinge a vida espiritual. São decretos. Então, feiticeiros fazem decretos todos os dias. Como se quebra um decreto de feitiçaria? Lá no Egito havia um decreto contra o povo de Israel. Um decreto de feitiçaria. Aquela feitiçaria do Egito aprisionou eles todo aquele tempo. Então Deus disse para Moisés, diga para o meu povo que em cada casa tem um cordeiro. Então aquela oferta de cordeiro foi uma oferta para quebrar o decreto de prisão daqueles demônios que aprisionavam eles no trabalho, na vida física, aprisionavam eles emocionalmente, que eles não tinham alegria com a esposa, com filhos, não eram dono dos filhos, aprisionavam eles na miséria e também na vida espiritual, que eles eram obrigados a adorar outros deuses, né? Então não tinha a presença de Deus. Então uma oferta pode quebrar o decreto. São 3 coisas que quebram. Então, oração, jejum e depois tzedakah. Então a tzedakah, ela é uma oferta chamada de justiça. Pergunte o que é uma oferta de justiça. Se tem alguém perto de você, eu estou aqui numa mesa, farta, a gente comeu bem, e tem ali perto, 100 metros, tem alguém que não está comendo. Não é justo. Então, muitas vezes a gente pratica essa injustiça. Às vezes eu falo para a menina que trabalha em casa, olha, na geladeira sobrou comida de ontem. Você tem que mandar lá para baixo. A mesma comida que eu como, os meus intercessores têm que comer. Não deixa sobrar nada aqui. Não deixa envelhecer. É o meu costume. O pessoal que cuida da minha cabana sabe, tem frutas ali, mas elas nunca podem ficar velhas, nunca pode ir fora. E aquilo que eu como, todos comem igual. Isso é justiça. Então, quantas injustiças nós praticamos na vida, né? Nós comemos bem, mas não lembramos de quem não come. Nós vamos no médico e pagamos R$500, R$1.000 uma consulta. O pastor ora para você e você nunca deu uma oferta para ele. Isso não é justo. Quantos pastores estão hoje com a igreja fechada e seus membros esqueceram dele, nunca mais lembraram, estão lá sem condições de pagar aluguel, luz, água? Isso é uma injustiça. Então, todos os membros daquela igreja vão ter uma sentença de miséria, de desemprego, de falência. Então, é todo tipo de oferta que é justo, que você deveria dar. Por exemplo, o dízimo. Tem pessoas que nunca deram dízimo. Nunca. Então, tem uma dívida enorme. O que é uma oferta de justiça hoje? Ele acertar tudo com Deus, acerta a sua vida com Deus. Praticou injustiça com uma pessoa que maltratou alguém, acerta aquela pessoa, indeniza aquela pessoa, seja justo. Então, praticar justiça é chamado de tzedakah, entendeu? Então, acerte a tua vida física, emocional,
material, financeira, espiritual. Dízimos atrasados, acerta. Já é normal você ter que dar o seu dízimo, bota em dia. Ah, não entreguei aquele voto, acerta. Ah, eu nunca ajudei os pobres, ajuda. Então, isso são coisas que cada um tem que saber, onde é que eles têm falhado. Então é isso que eu falo, pessoal, é salva por Jesus? Sim. Vai para o céu? Sim. Mas se você hoje praticou uma injustiça aqui, vai ter algo que vai te cobrar ali. Então é importante esse acerto de contas aí. Mais ou menos a ideia é essa, né? Um acerto de contas que Deus está tendo hoje por causa daquilo que aconteceu lá e que eu tenho certeza que se nós orarmos, buscarmos a Deus, tá? Não será nada desagradável, mas também tem que concordar com você que esse mês mesmo, quantos acidentes deu aqui na região, né? Em um dia tu vindo pra cá, tu viu 2. A gente ficou sabendo de mais 2. E um dos acidentes mais graves que houve Já deu 6, 7. foi de uma pessoa que blasfemou contra Deus, contra os pastores, tá? Na nossa região aqui, até atacou a pastora, a esposa. E eu lembro que era uma pessoa assim da igreja, né? E eu disse, olha, isso não fica assim, essas coisas. Quando a gente faz uma injustiça ou ataca esses pecados que nós estamos falando aqui hoje, de bezerro de ouro, da murmuração dos espias, todos esses pecados foram contra Moisés também. A primeira ação negativa foi contra a liderança, contra o profeta. Então hoje é importante que você pergunte se a vida está bem, se você está sendo justo com seus líderes, com seus pastores, com as suas igrejas. Você acha justo que a maioria das igrejas estão fechando? Não, não é. Então fechou a igreja, mas os membros daquela igreja também estão perdendo seus empregos. Então isso chama-se justiça. O pobre está passando frio, então, justiça é a gente passar junto. Você compreendeu? Então esse é um dia que é um dia assim de, vamos falar o português assim, um dia que Deus para acertar as contas. É um mini Yom Kippur, eu falo assim, né? Então, mas também não é só coisas ruins. Existiu naquela época, quando aconteceu esse juízo de Deus, Deus também elegeu novos príncipes. E o que são os príncipes novos? Os príncipes, querido, eles tinham um verdadeiro prazer de ofertar o melhor para a casa de Deus. Essa era a principal característica dos príncipes. Então hoje, quando a gente fala de oferta, as pessoas falam assim, mas eu estou fora, então não é comigo. Os príncipes têm verdadeiro, inventam desculpas para dar uma oferta a Deus. Eles amam dar. Então depois que morreram os príncipes rebeldes lá, os murmuradores, Deus escolheu novos príncipes. Quem sabe hoje Deus está chamando você e escolheu você para ser um novo príncipe, uma nova princesa. A maneira como você age numa situação como essa de hoje é a maneira como Deus vai também te abençoar. Então, caíram 10 príncipes e foram levantados 10 príncipes novos. Eu creio que muitos estão me assistindo, né? Eu acho que é isso, né? Alguma pergunta mais? Todo mundo satisfeito? Sim, então, para quem chegou agora, resumindo, começa agora o entardecer, 9 de Ave. 9 de Ave, a partir das 18 horas, até amanhã. Jejum. Oração, jejum, Israel, o mundo todo estarão orando, pedindo a Deus que tenha misericórdia e usando a oração de Moisés. Moisés, ele orou e apelou para a misericórdia de Deus. Amados, isso aí deveria ser a nossa oração diária. Orar pela nossa nação, orar pelo nosso povo e pedir misericórdia pelo nosso povo. Então essa deve ser a nossa oração todos os dias. E nós estamos aqui no lugar de mais oração, há mais de 30 anos que oramos aqui. Então todo dia. Então hoje será intensificado nessas 24 horas.
Então é uma oração pedindo a Deus que tenha misericórdia, que Deus perdoe, como Moisés pediu, Senhor, perdoa esse povo. Porque o que dirão as nações se o Senhor tirou esse povo do Egito e matou eles no deserto? Por amor do teu nome, Senhor, perdoa. Então essa deve ser a nossa oração hoje. Que Deus perdoe, que Deus cubra a nossa nação. E agora sim entra, que Deus cubra a nossa nação com o sangue de Jesus e nos proteja de toda praga, de toda sentença, de todo juízo. Que a nossa família esteja assim como Moisés e os judeus lá naquele dia que foram protegidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar? Moisés roga por Israel, Êxodo 32, 32, 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste a terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do teu furor para a tua ilha e arrepende desse mal contra o teu povo. Moisés foi audacioso, né? Arriscou o pescoço, né? Falar para Deus, Senhor, segura a barra aí, Senhor, segura a onda aí, não mata. Então Moisés foi audacioso. Que peito tinha esse Moisés lá. Então ele pediu, que arriscou a vida dele pelo povo. Então esta deve ser a nossa motivação. Pelo nosso povo, a gente orar e buscar a Deus. Então esse é a minha tarefa de hoje para amanhã. Ok? E aí Deus então, ele se arrepende e tal, e abençoou e protelou, né? Deu uma sentença mais leve, foi protelando. E muitos foram renovados ali e se tornaram aptos, né? Liberados para avançar e chegar à terra prometida. Amém? Amém. Então, outra coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui, principalmente da região, Porto Alegre, nós estamos distribuindo cobertores. Nós mandamos buscar mais 1000 cobertores. Os primeiros 1000 cobertores não deu nem para começar, né, galera? E nós temos lá em Porto Alegre o apóstolo Rui, que fez uma equipe para distribuir na Baixa Ponte, né? Na favela. Oi, já vou lá. Cesta básica também. Cesta básica. Aqui nós temos o pastor Rogério com a sua equipe. E se alguma igreja, ministério na região quiser cobertores, tem um bairro mais, né, pessoas passando frio aí na sua região, você pode entrar em contato conosco, porque a gente quer distribuir em todos os lugares onde tem pessoas necessitadas. Nós temos esse projeto de cobertores, de cesta básica, e levar, além de do cobertor para aquecer, também o carinho, o calor humano. E para isso nós chamamos esses queridos que querem participar desse trabalho. Já começa então, né? Pode ser já hoje, amanhã, nós já começamos. Amém? Então vamos pedir um fundo musical para o Sonoplasta lá e vamos fazer a nossa oração pedindo que, começando aqui, 17 horas e 34 minutos, começando um novo dia e começando esse dia 9 de abril. Queridos, olha só, não é obrigado a fazer, enfim, nós temos essa liberdade em Cristo de a gente apenas ficar na nossa, ou cruzar os braços e crer que está tudo bem, ou então a gente ter, a palavra é compaixão daqueles que podem passar por um problema nesse dia. Eu prefiro estar aqui, como Moisés na brecha, pedindo que Deus interceda, que Deus abençoe e salve nosso povo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos iniciando nesse momento a nossa oração e pedimos, Pai, que nesse momento que o teu povo Israel vai começar esse tempo triste, esse tempo de lamento, esse tempo de choro,
de lágrimas e arrependimento, então que o Senhor venha ouvir a oração do teu povo e venha adiar, protelar, venha proteger teus filhos contra todo o decreto mal. Venha mudar, Senhor, os decretos que estão programados. Quem sabe amanhã seria um dia de luto para muitas pessoas, mas sabemos que o Senhor pode mudar tudo. E aqui nós clamamos e reivindicamos pelos méritos do Senhor Jesus, pelo nome do Senhor Jesus, pelo sangue, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que se ofereceu por nós. Pedimos que passe sobre a nossa nação o teu sangue, Senhor, e guarde, Senhor, os nossos queridos irmãos, nossos queridos brasileiros. Abençoa, Senhor, desde o alto escalão, nosso governo, nosso presidente, sua família e os líderes nacionais, chegando até os mais humildes, mendigos, os pobres, aqueles que estão na rua, que estão no frio. Pedimos que o Senhor venha cobrir pelo teu grande amor, a tua grande misericórdia, que o Senhor venha nos abençoar neste dia e que o Senhor toque nos corações da igreja para que decrete esse dia de oração, esse dia de busca, esse dia de arrependimento e pedido de perdão. E acima de tudo, pedimos que mude os decretos. Aqueles que tinham decreto na sua vida, ou têm um decreto de morte, de doença, essa doença que vem de geração em geração, Senhor, quebra esse decreto, muda esse decreto e faça um novo decreto de saúde. Assim como o pacto da cura, Senhor, que o Senhor fez com o povo de Israel, determinando que nenhum deles iria mais adoecer durante a travessia no deserto. E nenhum sequer adoeceu. Assim nós pedimos que o Senhor hoje faça um decreto conosco, nossa família, nossos filhos, que nenhum dos nossos queridos venha adoecer. Faça um decreto de proteção no sangue de Jesus contra o coronavírus. O Senhor proteja o teu povo contra esta praga, contra esse vírus, e nos dê saúde, força. Que o Senhor venha fortalecer o nosso organismo, venha nos aumentar, Senhor, o nosso anticorpos, a imunidade, venha aumentar de tal forma que nem resfriado, nem gripe alguma chegará ao nosso corpo, nem vírus algum chegará à nossa casa, ao nosso corpo, à nossa vida física. Senhor, nós pedimos que se há algum decreto na vida emocional, decreto de tristeza, decreto que vem de geração em geração, causando problemas familiares, problemas emocionais, matrimoniais, sentimentais, o Senhor venha quebrar esses decretos e venha trazer decretos de paz, de alegria, de vitória, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos também que mude os decretos de falência, de pobreza, de miséria, desemprego, que o Senhor venha a mudar aquelas pessoas que estão desempregadas, que de geração em geração enfrentam desemprego. De geração em geração eles têm recebido esse decreto de pobreza. Que o Senhor venha mudar o decreto e fazer com que haja paz e prosperidade em todos os sentidos. Aqueles que têm um decreto de adorar falsos deuses, pessoas que já são filhos, netos e bisnetos de geração em geração, vêm servindo a outros deuses, vêm servindo espíritos, guias e todo tipo de falso deus. Que o Senhor faça um decreto que a partir de hoje todos os seus familiares e daqui para frente as próximas gerações sejam adoradores de Deus. E acima de tudo, Pai, a vida eterna. Que o Senhor faça um decreto de vida eterna, porque tua palavra diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que esse decreto esteja nesse momento entrando nos lares, nas casas de teus filhos, em nome de Jesus. Quero que você levante sua mão
Está começando um novo dia e nesse novo dia que está começando, eu quero que você decrete, mudando os decretos. Diga, Senhor, eu quero que mude esse decreto. Se você sabe que tem um decreto de doença na sua vida, que de geração em geração as pessoas vêm adoecendo, você diz, Senhor, eu quero que o Senhor mude o decreto. Tire esse decreto de doença, de morte, nos dê um decreto de saúde, de vida e vida eterna. Decretos de problemas emocionais, sentimentais, divórcio, desquite. Se há um decreto na nossa família e que todos os casais acabam se separando, se desquitando, divorciando, nós queremos um novo decreto, que a nossa família, nossos filhos, nossas próximas gerações serão unidos, serão abençoados, serão unidos pelo poder do sangue de Jesus e nada poderá separá-los. Decreto de miséria. Senhor, se nós tivermos algum decreto do passado de andar sempre mal financeiramente, meu pai já não tinha condições financeiras, meus avós, bisavós, eu te peço que hoje nos dê um decreto de prosperidade, em nome de Jesus. Espiritual. Senhor, se na nossa família, de geração em geração, eles vêm adorando outros deuses, incorporando espíritos, nós fizemos um decreto, Senhor, que a partir de hoje, todos os nossos filhos e até 1000 gerações sejam adoradores do verdadeiro Deus. Em nome de Jesus, está decretado. Que assim seja. Amém. Amém. Deus te abençoe, queridos. Deus abençoe. Tá bom, filha? Amém. É isso? Isso. Só confirmando, pessoal, começa o jejum agora, ao pôr do sol, até amanhã, né? 24 horas de jejum, oração, ofertas, sedacá, e é isso, né? Amados, o jejum, ele é super... O fundo também tem. O jejum, ele é super flexível. Você faz o jejum que você sentir e puder, né? Tem pessoas que não podem jejuar, né? Faça o máximo que você puder, se você quiser, ok? Mas não quer dizer que isso vai quebrar nada, porque não tem nenhuma lei que obrigue você a jejuar hoje, ok? Então, também não tem nenhuma lei que obrigue você a ofertar, a orar. Mas se você quer seguir a nossa voz, nosso conselho, aproveite e faça um dia gostoso na presença de Deus. Olha, não tem jeito de a gente sair da presença de Deus tão gostoso que está, né, Gabi? Deus abençoe. Amém. Shalom. Fique na paz. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Esse mesmo horário a gente vai dar um alô para vocês. Encerramento, né? No encerramento. A Gabi aí no encerramento a gente vai tocar o Shema Israel. Amém. Shalom. Deus abençoe.